consolidar, de o que essas pessoas realmente vão precisar. E aí eu acho que é um cuidado muito importante da gente ter, porque já tem circulado vários pedidos de doação, de roupas, água, etc., mas de ouvir também a Defesa Civil, qual que é essa listagem, e orientando as pessoas também, tentando acalmar. Tem gente que conseguiu fugir da área, mas ainda está em área de mata, que não foi localizado. Então, essa posição mais ponderada nossa de tranquilizar as pessoas também vai ser muito importante. Né? Tem muita notícia alarmista sendo divulgada, mas tem um trabalho de resgate muito importante que está acontecendo. Uhum. Oi, gente, posso falar? Eu não conheço ninguém do grupo, meu nome é Maria Zulmira, conhecida como Zuzu. Eu entrei da Valéria, que é uma amiga, tenho alguns contatos com vocês, acabei entrando aqui meio no meio da conversa e não estava nem esperando tanta coisa interessante, nem sabia o que aqui ia acontecer. Realmente achei muito legal tudo que vocês colocaram. Só queria, enfim, eu trabalho na área de comunicação há muito tempo, em São Paulo, e ontem estava falando com várias pessoas aqui, que a gente tem um pessoal que trabalha com a questão de biorremediação e trabalha com a utilização de recursos naturais, de plantas, né, para recuperação de áreas, e que já teve na Mariana, o pessoal já teve aí e a gente está um pouco longe, enfim, pegando as notícias de rebordo aqui, né, e por isso daqui eu tive a ideia de entrar aqui, ouvir um pouco vocês que estão mais próximos, e queria, enfim, colocar à disposição, depois que vocês tiverem um pouco as ações, gostaria de entender um pouco o que vai acontecer, até para ver como é que a gente pode ajudar. A gente tem vários especialistas aqui nessa área de biorremediação, de agrofloresta, de recuperação de áreas, né, com o impacto de metais pesados, com utilização de plantas, e faz ações como de jardineiros, né, de recuperar essa ideia do jardineiro, de recuperar essa ideia do que o Renato estava falando, dos conhecimentos da comunidade local, como utilizar isso, né, para recuperar essas áreas, porque a gente já viu uma vez, duas vezes, e vai ver muito mais vezes isso acontecendo, e essas lições não sendo aprendidas, né. Então, vou deixar meus contatos aí com vocês, eu entrei mesmo para saber, posso, de repente, ajudar com alguma coisa de comunicação, já tenho muita experiência nisso, com televisão e tudo, mas principalmente essa questão esse grupo de apoio, né, que estão surgindo tanto de agrofloresta como permacultura, como utilização de plantas da região para recuperação de áreas, porque isso acelera muito o processo, né, e Mariana, isso entrou num ponto bem mais para frente, né, se tivesse entrado talvez num ponto inicial, poderia ter ajudado bastante, né, o processo, tá bom? É isso, tá? Obrigada, vou deixar Maria. Meus aí. Obrigada, viu? Oi, gente. Maria, eu só quero trazer um ponto, sei lá, se alguém de vocês, né, talvez a Mariana já está mais envolvida aí, já está também sabendo como é a questão do Rio Doce. É muito complexo, gente. Oi, gente. É muito complexo. Oi. Tudo bem? Então, me apresentando aqui, eu me chamo Duda, eu sou uma mulher transexual e eu que coordeno o Transformar, que é uma das plataformas que está ajudando nessa mobilização da arrecadação financeira. Vou explicar um pouco como que a Transformar pode ajudar nesse processo e como a gente já vem atuando. A Transformar, só um minutinho. A Transformar é uma plataforma que atua não só no eixo ambiental, mas também em outros campos, como educação popular, mobilidade urbana, sobretudo nos interiores de Minas Gerais, como também Belo Horizonte. E nós tivemos, há 2 semanas atrás, lá em Brumadinho, eu dei uma palestra lá, foi assim, até me tocou muito, porque foi há 2 semanas atrás e foi na Câmara Municipal, o auditório estava lotado, assim, tinha mais ou menos umas 150 pessoas sedentas por discutir política, e aí nós criamos uma célula da Transformar junto com um coletivo que lá existe, chamado Coletivo Nós, com quem nós temos muito contato. Então acho que uma forma interessante de mediar
esse diálogo entre o que de fato a necessidade da comunidade e como nós podemos ajudar com essa arrecadação financeira, entrando em contato com esse coletivo nosso, que a gente já tem conversado bastante, sabe? E outra coisa importante que a gente pode ajudar, já que a nossa plataforma atua em vários campos, é no campo da visibilidade. Então, a gente tem uma rede social que tem um alcance muito grande. Por exemplo, a minha rede, só no Instagram, tem quase 50 mil pessoas seguindo, mais Facebook. Então, isso também dá muito, possibilita a gente hackear bastante outros campos que fogem da bolha, necessariamente das pessoas que estão diretamente atuando no campo ambiental, e pegar outros públicos também para ajudar. Então, sendo mais prática, nós podemos ajudar em termos de visibilidade, porque temos uma rede social com bastante visibilidade, e nesse contato direto com o Brumadinho, o ativismo político ambiental em Brumadinho, com o coletivo Nós, que a Transformar também está em contato. E chama Coletivo Nós, é isso? E eles são de Brumadinho. São de Brumadinho, chama Coletivo Nós, e é uma juventude de pelo menos aí umas 30 pessoas, e eles mobilizaram, por exemplo, quando nós fizemos o evento na Câmara Municipal há 2 semanas, mobilizaram aí, como eu falei, quase 150 pessoas para discutir política no centro da cidade, sabe? Nossa, incrível, eles têm que entrar no grupo já. Vamos colocá-los lá, porque eles são importantíssimos. Ontem eles não podiam falar muito, porque eles estavam mais preocupados na questão dos familiares, né, e todo o processo, amigos que estão em risco lá, né? Muito bom. Pode me apresentar? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, meu nome é Collier Patrícia, eu sou acupunturista em Brumadinho, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, represento aqui nesse momento o Núcleo de Práticas Integrativas, e a gente está começando a oferecer à população, quer dizer, o núcleo já está estabelecido lá, já tem desde 2007, e o nosso papel nesse desastre é oferecer apoio às famílias. É um apoio, nós não estamos na linha de frente, a gente entende que se a gente tumultuar a linha de frente, a gente acaba atrapalhando o processo de resgate e tudo mais. Mas o que acontece? Eu estou entrando no grupo agora, eu fiquei sabendo agora de vocês, recebi um link, entrei. A gente vai precisar de apoio às famílias das vítimas. O nosso foco está depois no resgate desse sofrimento. Então, o que tiver de terapeuta, principalmente, que possa exercer os trabalhos mais comunitários, como dança sagrada, Tai Chi Chuan, Lian Kun, para nós vai ser muito importante, porque é a maneira que a gente tem de sair fora só do nosso núcleo, que ele está focado na policlínica, na atenção secundária, e a gente vai ter que ir a campo, né? O atendimento aos pacientes que vão ter demandas físicas, a gente faz nos espaços que já estão, que já existem. A gente não precisa ficar criando novos espaços para isso, né? Mas nesse momento a gente entende que daqui a 2, 3 dias, quando essa poeira começar a baixar e o grosso da mídia se voltar para outras áreas, a gente vai continuar tendo uma demanda muito grande de acompanhamento às pessoas, depressão, e que a gente já sabe, assim, já tem notícia de gente tentando autoextermínio porque perdeu parente, esse tipo de coisa. Então, a nossa demanda é essa. Fica vocês aí com o meu contato, eu vou tentar colocar ele aqui, meu telefone acho que já está aí no grupo, mas eu estou em Brumadinho sempre, apesar de que eu moro em Belo Horizonte, mas eu trabalho em Brumadinho desde 2008, aliás. Então, assim, tem contato grande lá. O pessoal que trabalha lá em Brumadinho com plantas medicinais, tem gente no nosso grupo que tem bastante contato. Então, eu ouvi uma conversa aí, não me lembro quem falou, infelizmente, falando dessa reconstituição do regeneração. Regeneração. Isso.
a gente pode começar esse contato, sim. Não é especificamente a minha área, não, mas tem muito a ver. E a gente conhece quem trabalha, assim. A gente mesmo faz uso de planta medicinal que o pessoal fornece para a gente. Bom, a minha contribuição é essa. E o meu contato tá aí, gente. O que precisar, eu estou ainda em Belo Horizonte, eu estou esperando a nossa coordenação já me dizer o que a gente tem que fazer, que eu devo subir com algumas pessoas daqui para Brumadinho. Qual o seu nome? Eu não entendi direito, desculpa. Meu nome é Cólia Patrícia. Como escreve isso? K. Eu tinha... Vai. É um bullying que veio lá de casa. Tá bom. K-O-L-I-A. Cólia. Patrícia, com E no final. Isso. Legal. Beleza? Obrigada, Cólia. Mande notícias de lá pra gente. Tá ok, gente. Eu tô com o telefone ligado aqui, vou estar redigindo aqui uns negócios que eu tenho que mandar, mas eu tô na escuta da conversa aí. Um abraço, tô gostando muito. Obrigado. Gratidão. Quem mais? Quem mais? É só mencionar aqui, Ana, que está aqui no grupo o Márcio, que é tesoureiro da nossa cidade, e a Eliane, que é a vice-presidente também, né? E que outras coisas que a gente também pode oferecer, colocar à disposição, a gente tem um local, uma sede, né, que fica no Santa Efigênia, não é um lugar assim, uma sede aberta que dá para ter pessoas estranhas entrando e tudo mais, mas é possível a gente utilizar de uma certa forma como uma base, né? E também para reuniões. Santa Efigênia é um município? Não, é um bairro de BH. Né? E BH fica pertinho de Brumadinho. Acho que assim vai ser um centro de articulação lá, né? Quanto tempo é BH de Brumadinho? 1 hora, né? Área do trânsito. Eu costumo fazer BH Brumadinho mais ou menos 1h15, saindo aqui da Floresta, que é bem perto de Santa Efigênia. Tá bom. Isso. E bem, eu estava pensando aí, enquanto a gente conversava, né? Que talvez a gente possa se organizar com 4 grupos. Um grupo, que é esse grupo que a gente já tem, de captação de recurso, né? Então, criar esse fundo, conseguir alimentar esse fundo, e aí talvez uma sugestão seja até a gente passar... Hoje a campanha está para 7 dias, né? A gente colocar um prazo maior para poder... E aumentar as metas, né? E colocar... Eu não sei se meta você consegue mudar, e nem se vale a pena mudar, mas deixar claro lá no texto que, olha, a gente precisa, na verdade, de um valor grande para o fundo, porque a demanda de atividade vai ser muito grande, né? Um segundo ponto é um grupo para essa parte de demanda de ajuda e um grupo para oferta de ajuda, né? A demanda de ajuda, eu estou entendendo, as pessoas que vão estar lá em Brumadinho, vendo a realidade, fazendo contato, mapeando, né? Para conseguir informar qual que é a melhor maneira, o que faz mais sentido de alocação de recursos. E a parte de oferta de ajuda é o seguinte: a gente cria essa plataforma do Awesome, e eu vou pedir para eles hoje. O que é? Basicamente um formulário em que as pessoas elas podem colocar o que elas têm para oferecer, né? O que elas querem oferecer. Então, pode ser, por exemplo, que tem um grupo aí em Belo Horizonte que fala: olha, a gente conseguiu arrecadar tanto de roupa e está querendo R$200 para arrumar um carreto para levar as coisas até lá. Isso, muito legal. Essa plataforma Awesome, é Awesome de incrível em inglês? É Awesome de incrível em inglês, foundation.org. Mas ela é só em inglês? Não, até em português. /PT é português. Massa.
Mas é uma plataforma de uso interno. Ela não é uma plataforma livre. Você não consegue ir lá, criar uma conta e utilizar, né? São só os capítulos do Awesome Foundation no mundo inteiro, e a gente tem um capítulo em Minas Gerais e um contato com a turma toda. Então, Desenvolvedores, tá? Uhum. eu vou pedir para eles liberarem aí um Brumadinho, por exemplo, Uhum. e que a gente consiga fazer essa chamada, né, olha, se você tiver algum projeto, alguma coisa que queira fazer lá em Brumadinho e precise de recurso, coloque aqui, né? E aí a gente vai ter acesso a essas informações e aí é o quarto grupo, é um grupo, vamos dizer, de curadores, né, que composto aí por pessoas desses 3 primeiros grupos, para irem avaliando essas ofertas. Você está sugerindo um grupo terceiro de curadoria, é isso? Num grupo terceiro não, é como se fosse as pessoas que vão ter acesso a essa plataforma a ver a lista e os detalhes de tudo que está sendo ofertado, né? E que vão conversar entre si para ver onde que a gente vai alocando e quanto recurso que vai alocando para cada atividade. Então, idealmente, esse grupo tem que ter pessoas que estejam lá na ponta, que estejam lá em Brumadinho e estão sabendo da realidade, das necessidades, dos grupos que podem ser conectados. Tem um outro grupo que são pessoas que vão entrar em contato com essas organizações ou coletivos ou pessoas para entender um pouco mais, tirar dúvida, né, ver se a necessidade pode ser suprida de uma outra maneira. Então, ao invés de dinheiro, pode ser que a gente tenha algum carreto que se dispôs a levar coisas de graça, né? Então a gente conecta direto com o carreto. E assim por diante. E também pessoas que estão na própria campanha de captação, porque de alguma maneira a gente tem que criar uma estrutura de transparência e prestação de contas, né? Prestação de contas da parte financeira, mas também da parte de atividade. Olha, estamos usando esse recurso para isso, 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 veja aqui o que tá sendo feito, né? Ter esse feedback sempre para as pessoas que apoiaram, né? O fundo pode ser até algo contínuo. Então, eu acho que se a gente se dividir, assim, primeiramente nesses 3 grupos, captação que já existe, pessoal da ponta, né, e o pessoal que está olhando aí o que tem oferta de ajuda, e depois, num quarto momento, esse grupo aí para ir alocando recurso, é um desenho aí que já dá para formar e, vamos dizer, até mesmo apresentar para quem quiser ter mais informação, ver que a gente está estruturado, que é sério, que faz sentido, né? Ótimo. Então tá, então você está falando, só para eu recapitular que eu estou colocando na ata, captação, então vamos dizer, meio que é esse grupo que a gente está agora, até colocar ele aqui, Raíssa e eu, e apoio aí, Vivi, a galera de comunicação, tudo mais. Grupo de apoio no mapeamento de demanda e as ofertas de ajuda através da plataforma Awesome. Isso aqui, então, por exemplo, teria que ser a pessoa que está lá na ponta com as pessoas e que vai estar alimentando essa plataforma, certo? Não, a plataforma é alimentada pela, vamos dizer, sociedade civil, né? São pessoas que estão aí no grupo, que eles estão falando assim, o que eles têm para oferecer, né? E a gente precisa de um grupo, vamos dizer, que esteja fazendo o diagnóstico, mapeamento e conexão com a área atingida, né? Sim. E o último grupo é pessoas presentes na própria campanha de captação para montar uma estrutura de transparência e prestação de contas. Ótimo. Esse eu acho que não chega a ser um grupo, não, mas é uma preocupação que tem que perpassar a todo esse
A gente tem que criar estruturas para que isso aconteça, né? Sim. Ótimo. Pessoal, eu queria esclarecer uma coisa. Você já terminou, Renato? Já tem o quê? Desculpa? Você já terminou de falar? Sim, sim. Ah, tá. Então, gostei da sugestão. Eu acho importante a gente fazer a questão da oferta, né, e demanda, que é um grupo disso. Inclusive, né, pegar os parceiros que estão lá. A gente tem psicólogo que está lá e tem psicólogos, né, psicológico é essencial nesse momento. Mas o que eu quero aqui falar, que é muito importante em relação à captação de recursos, e quando a gente fez o Catar, a gente fez uma campanha que chama Tudo ou Nada. Vocês conhecem como que é o Catarse? Eu vou explicar rapidinho para o pessoal que talvez não entenda. Lá tem um tipo de campanha que é tudo ou nada, aí você coloca a meta e os dias. Então, eu coloquei a meta 10 mil em 7 dias, porque é um valor que eu achava que era possível conseguir em 7 dias. E tem o outro tipo, que é você colocar a meta, a quantidade de dias, mas não é tudo ou nada. Então, uma parte fica com Catarse. Então, a gente colocou tudo ou nada. Já, felizmente, passamos dos 10 mil, né? Então, agora 12.500 já. Então, agora eu penso assim, que a gente tem que pensar ações, como agora fomentar para continuar recebendo essa verba, mas penso que é importante a gente manter esses 7 dias, porque depois que o Catarse termina de arrecadar, ainda tem um tempo até ele depositar, sabe? Então, assim, eu acho que não é legal ficar enrolando, a gente depois pode até criar uma outra campanha. Mas eu acho isso que complicado, hein? Perde força a campanha. Sim. Oi? Perde Raíssa, força a campanha. a gente tem um caixa hoje que talvez a gente possa, né, já começar a utilizar enquanto roda a campanha. Pode ser também. Tem essa possibilidade. A meta está com 7 dias. Vocês acham que a gente aumentaria essa quantidade de dias? Ou a gente mantém os 7 dias, mas a gente tem que colocar alguma frase de efeito. Eu pensei em pedir para o Lourenço também transformar, ele que fez aquelas artes, pedir para ele fazer uma arte com uma frase de efeito, falando assim, alcançamos os 10 mil, mas precisamos de mais fomento para poder ajudar. A gente pensa em como escrever isso bem, agora eu não estou aqui pensando. E coloca lá em novidades e também muda aquela arte inicial colocando isso, sabe? Para as pessoas, quando chegarem lá e ver que atingiu os 10 mil, não perder o incentivo, né? Porque se a gente conseguiu isso acho que foi menos de 12 horas, né? Então, assim, a gente tem muito fôlego para poder alcançar um valor bom. Gente, a gente nem começou ainda a fazer ativação. Toda a imprensa. Foi tudo muito rápido, pessoal, né? Até me surpreendeu, de verdade. Fiquei muito feliz. Flor! Eu queria... Tudo bem? Bom dia, pessoal. Cheguei meio atrasada aqui, mas cheguei. Estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa de ter sido bem rápida, a Raíssa, em ativar isso. E todo mundo aqui da gente tá se disponibilizando para ajudar e tá junto, né? Tô contente de ver que foi rápida aí a nossa reação. Lembro que quando aconteceu no Rio Doce foi tudo muito mais confuso. Eu, pelo menos, demorei 7 dias para conseguir conhecer pessoas que estavam se articulando, então vejo que a gente já tá um pouco calejados, né? Conhecendo alguns caminhos. E sobre o financiamento, é isso, assim, eu sugeri isso rapidamente ontem, porque eu sei a força que tem. Quando teve o Rio Doce,
Teve gente que conseguiu, que nem tinha nenhuma relação com o território e nada, e fez umas super captações, e depois não tinha nenhum plano de como aplicar, não tinha nenhuma gestão desse fundo coletiva. Foi super complexo. A gente tentou se aproximar, tentou propor projetos que estavam vinculados com a Foz ou com o território. E a gestão desses fundos foi feita de uma forma muito mais... Um deles, né, que era do Juntos.você, eles entregaram tudo para o Instituto Elos e fizeram um projeto com eles, porque eles confiavam, eles tinham essa insegurança de se relacionar com movimentos mais independentes, como era o nosso, e como é todo movimento que vai começar a emergir, é um movimento independente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa questão organizacional por detrás, nos respaldando com conta e com um CNPJ, para isso não ficar no nome de ninguém, pessoa física. Mas é muito importante esse olhar para o independente. Quem precisa agora mais desse apoio são as pessoas que estão se colocando no fronte. E depois, nesse mais estruturado, acho que numa segunda meta, é fundamental ter pessoas mais experientes que não são somente voluntárias, que talvez vão ter um outro custo um pouquinho mais elevado, né? Então, essa segunda leva de financiamento mais estruturada, eu acho que ela tem que ser pensada. Eu estou muito alinhada com o Renato, a gente trocou um áudio aqui, uma mensagem num dos grupos, com essa questão de ter um fórum mesmo desses grupos que estão se dispondo a ajudar no começo, para a gente decidir depois junto, né, sociocraticamente, como investir. Uma coisa que a gente tinha pensado na época, que a gente não conseguiu fazer, era das pessoas... Porque, assim, tem essa primeira emergencial que a gente já bateu 10 mil. E tem essa ideia de talvez deixar um pouquinho mais longo o financiamento. Se for o caso de fazer isso, talvez valesse a pena já ter os projetos ou os núcleos que vão usar esse recurso. Eu estou pensando em voz alta aqui, né? Que da outra vez a gente tinha pensado nisso. A gente até tinha pedido para o Juntos, se eles fossem dar o recurso para a gente, que a gente ia fazer na plataforma deles o acesso para os distintos projetos, e as pessoas teriam mais vontade ainda de investir, porque elas sabiam para onde estava indo esse recurso. Então, sei lá, ação, mapeamento e diagnóstico, ação cisternas, ação... Meio que isso já estava visível na própria campanha. A gente ainda não tem clareza desses núcleos e desses projetos, mas fica uma ideia para, se de repente a gente entender esses dias de captação, poderia ser uma ideia. Eu gosto. Principalmente porque nessa próxima fase agora, né, até com a experiência que a gente teve no Rio Doce, a parte de articulação comunitária, as reuniões, colocar as pessoas junto, né, para ter essas conversas, enfim, nessa segunda parte, depois quando passar toda essa emergência, etc., é o momento onde a gente mais tem que apoiar as pessoas para se fortalecer, para conseguir entender onde elas estão e o que elas vão ter que fazer a partir dali, né? Uhum. Sim. Empoderar mesmo essas comunidades. Sim, beleza. Ô, Flor, a gente conversou aqui de colocar uma estrutura de governança desse fundo, e vai estar gravado, depois eu te passo o áudio de novo, e a gente criou um grupo lá com o pessoal da Aliança, nossa cidade. Acho que a gente deve pegar esses próximos dias para estruturar essa ideia direitinho, né? Deixar tudo bem combinado. Mas, assim, uma ideia básica para agora assim, além da gente estar pensando... Bem, não, nem é para agora. Acho que para agora mesmo continua bastante o foco
na campanha de captação, né? Igual você colocou. Você colocou aqui de recrutar pessoas para a campanha. Eu acho bem legal. Você tem alguma indicação de, sabe, por onde começar a buscar essas pessoas ou buscar esse conhecimento, né? Essa é uma pergunta. E a outra, a gente já pode começar agora com a equipe que a gente tem, né, com a Raíssa capitaneando tudo isso, essa questão de colocar as novidades no Catarse, já aumentar de 7 dias para uma campanha de maior prazo, já começar a criar, a comunicar de forma mais substancial qual que é o plano, né, que a gente tem para a utilização do recurso. Eu acho que são todas metas assim, para essa semana já ter isso rodando de uma maneira, tá investindo nisso, né? Tem uma coisa que, em relação a essa questão da profissionalização, eu acho assim, tem pessoas que já têm experiência com o Rio Doce, que eu acho que elas têm que ser convocadas num lugar de valorização do seu know-how, né? Então, por exemplo, o jornal A Sirene é a plataforma de comunicação mais linda que eu já conheci. A galera é muito, muito raiz, assim. E eu acho que eles gostariam muito de ir para lá. Então, uma sugestão que eu tenho para fazer, que também é uma estratégia de marketing para a campanha, é a gente pensar nessa ideia das expedições. Isso foi uma coisa que pegou muito forte, engajava todo mundo, porque você podia ir, você de repente entendia que você podia ir. Você não precisa ir para onde está a lama para resgatar as pessoas. As expedições podem ter diferentes caráteres. Porque eu tô vendo que tem várias mensagens falando, a galera tá falando para não vir para cá e não sei o quê. Mas existem várias formas de chegar lá. Então, uma das ideias poderia ser a gente estruturar esse plano em caravanas. Então, tipo, a primeira meta inclui uma caravana, não é investir todo o dinheiro na caravana, mas na época, por exemplo, nossa primeira caravana foi com a Zeolina, que era uma Kombi, toda da permacultura da galera do Permasampa. O Vini ontem me ligou falando que ele tá muito afim de estar junto, mas que ele super se descapitalizou na época, ele botou a Kombi dele, quebrou, ele ficou com um puta preju de 4 pau na conta, porque a Kombi... Então, tem várias coisas de valorização das pessoas que estão envolvidas nisso. Então, eu acho assim, tem vários tipos de pessoas. Tem as pessoas que são voluntárias, que querem ir, que se sentiram muito convocadas e que não têm a menor ideia do que fazer. Alguma caravana dessas, ou esses grupos que a gente está criando no Zap, a gente poderia fazer caravanas para apoiar esses grupos. Então, se já tem alguém capitaneando lá as doações, a gente poderia oferecer pessoas para apoiar quem está no front. Eu acho que nesse momento a gente teria que mapear esses grupos que surgiram espontâneos, ver o que eles estão precisando e ajudá-los a seguir fazendo o trabalho deles, porque eles são os caras mais importantes agora. Exatamente. Assim, o que a gente tinha conversado, a ideia que, né, surgiu aí antes de você chegar, vai muito nessa linha da gente ter assim, um front de conexão com o local, né, para poder ouvir, poder identificar quais que são as demandas mais importantes, o que é prioritário, por quais caminhos fazer essa ajuda chegar lá, né? Então, quais os grupos locais ou lideranças locais que podem ajudar na entrega e assim por diante. E utilizar uma plataforma, que é a plataforma da Awesome Foundation,
eu pediria para eles uma conta especial só para a gente, né? Que faz esse meio de campo entre projetos e ofertas, e, por exemplo, questão de caravanas, né? Pode ser uma ou assim por diante, e a gente pode, com esse pessoal da ponta, e né, fazer um grupo aí para ir definindo a alocação do recurso, né? Acho que se você ouvir de novo a gravação, vai ficar melhor para explicar, sabe? Eu já escrevi na ata isso também. E está na ata também. É fundamental essa parte tecnológica, viu, que você está citando, porque a gente teve muita dificuldade da outra vez com isso. Muitas demandas, não tinha como gerenciar oferta e demanda, e a gente perdeu muito voluntário, muita gente que queria ajudar. Sim, eu acho que assim, nesse momento de agora, faz mais sentido da gente pensar na questão da estrutura, uma estrutura ágil, né, que consiga dar conta de identificar rapidamente quais são as prioridades e liberar o dinheiro para ser investido no que vai resolver, mas ao mesmo tempo com segurança, né? Então, isso daí está sendo liberado porque a gente tem confiança que vai ser bem investido, né? E então, assim, é só questão de formar estrutura e aí a estrutura vai rodando, né? E as coisas vão acontecendo. Então, Só uma coisinha que eu lembrei aqui, desculpa que eu tô falando sem parar, mas é que as ideias estão baixando aqui. O que eu acho importante é assim, o dinheiro que a gente, R$10 mil é muito pouco dinheiro para o caos que está sendo vivido lá. Para mim, o que a gente tem que focar é em estimular esses grupos que estão nascendo, para eles sentirem que eles já estão fazendo parte de um movimento minimamente estruturado, inclusive com um aporte financeiro mínimo. Sim. Porque essa sensação que não é de isolamento, porque o mais grave que aconteceu para mim no Rio Doce era assim, a gente chegou lá um mês depois, as pessoas estavam abandonadas pelo governo, pelo poder público, pela empresa, então não existia um movimento que se estruturou rápido e podia dar um conforto e uma sensação assim, você está fazendo parte de um movimento, a gente tem, sei lá, R$1.000 para te ajudar. Isso é muito importante. Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que estruturar essa governança aí que você falou. Talvez a gente pode ver se o nosso time já é suficiente para isso ou se a gente precisa de mais ajuda. Eu acho que assim, eu e a Ana, a gente tem um pouquinho de experiência com sociocracia, mas a gente conhece pessoas que são bem foda, assim, tipo, né, a Ruth, a Tânia, a Reni, que são as pessoas que fazem curso disso no Brasil. E então eu acho que, por exemplo, a Ruth, que também tem um monte de possibilidade de fundos internacionais, poderia ser uma pessoa interessante para a gente, falando para ela que a gente quer estruturar a governança do fundo, eu acho que ela mega vai se interessar. Sim. Então, eu acho que primeiro é isso, estruturar essa governança, e depois é já pensar uma estratégia simples para divulgar no Catarse. Né? Se a gente for expandir essa... Então, né, primeira fase, apoiar grupos que estão emergindo e apoiar o início de um movimento, do movimento de resistência, o movimento de regeneração de Brumadinho. E segunda meta, eu acho que seria mapear todos esses grupos, mapear as necessidades deles e fazer investimentos mais estruturados em cima das demandas concretas. Perfeito. Então, assim, para começar a dar um fechamento aqui na conversa, né? Nós estamos com uma conversa a respeito da estruturação do funcionamento do fundo, né, baseado
nessa plataforma aí da Awesome e um processo de alocação de recursos que leve em consideração a realidade lá da frente, do que está acontecendo em Brumadinho, né? Então, e também o que coletivos e grupos e indivíduos estão oferecendo, se prontificando para a ação e precisam de suporte, né? Para isso, a gente vai criar 3 grupos. Um grupo já existe, é o grupo da captação de recursos, que tem como objetivo alimentar o fundo. Um outro grupo é o grupo de diagnóstico e mapeamento, que é o grupo que vai estar lá em Brumadinho ou na linha de frente, né, com contato e coletando informação do que é necessário. E o terceiro grupo é um grupo de, vamos dizer, conexão com a sociedade como um todo, de modo a captar coletivos, organizações, pessoas que querem fazer algo, que têm algum plano, que estão disponibilizando seus talentos e viabilizar que esses talentos cheguem para quem precisa, né? Isso daí mediado por essa plataforma, com uma curadoria que pode ser de pessoas desses 3 grupos, que eu acho que vão poder trazer um conhecimento aí relevante, e possivelmente de outras pessoas que a gente acha interessante chamar, né, de fora. É isso daí, mais ou menos, o que a gente está chegando de conclusão? Acho que você fez uma boa síntese. Ó, eu coloquei aqui Legal. o grupo captação, grupo de diagnóstico e mapeamento, grupo de curadoria de projetos da sociedade civil e grupo transparência. Que é aquilo que a gente tinha falado. Legal. De usar essa parte de falar o que vai acontecer, ter a transparência, prestação de contas, etc. Ótimo. Então tem 5 grupos aí, né? É isso? Não, 4. Grupo transparência, curadoria de projetos da sociedade civil, diagnóstico, mapeamento e captação. Tá, e tem um outro daí que é de, vamos dizer, conexão com a sociedade civil, né? Então, mas acho que é esse da curadoria de projetos, né? Curadoria de projetos. Mas acho que não é só curadoria, eu acho que a curadoria é uma das etapas, né? É curadoria e... Só deixar mais amplo. É o mesmo grupo, mas ele tem essa coisa de interface com a sociedade civil, né? De engajamento. Na verdade, é um grupo de engajamento da sociedade civil. Porque a curadoria, né? A curadoria é um termo ruim, vamos dizer, o processo de alocação dos recursos, né? Esse processo de decisão, eu acho que ele pode ser composto por pessoas de cada um desses grupos, né? Então, você entra mais ou menos no esquema da sociocracia, né? De ter grupos com membros nos 2 grupos, assim. Legal. Beleza. Aí, assim, mais especificamente para a parte de captação, então a ideia é de passar a campanha de uma campanha rápida de 7 dias para algo mais permanente, né? Então estender o tempo do cartaz, comunicar isso e fazer a gestão direta no cartaz, né? De colocar novidades, colocar como que vai se dar a transparência e mais informações, e possivelmente recrutar pessoas que tenham experiência em crowdfunding para ajudar aí daqui para frente, né? As pessoas não chegando. As pessoas vão chegando também, Deixa eu ver, acho que foi isso aqui que eu anotei. Gente, quem puder entrar na ata também e fazer colocações, ajuda, tá bom? Para ver se eu não comi nenhuma bola. Pessoal, a bateria do meu celular aqui tá acabando. É o seguinte, eu vou enviar lá no grupo de WhatsApp também, que a gente já tem algumas tarefas imediatas, né?
Uma delas isso aí eu vou fazer, mas eu vou enviar para vocês em tópicos, entrar em contato com o Catarse, pedindo para mudar, porque atualmente estão meus dados pessoais, que não é interessante para a pessoa física, né? Mudar os dados para colocar o CNPJ do nossa cidade. E também a gente tem a tarefa imediata de pedir para o Catarse aumentar, então, esse tempo de 7 dias para mais dias, né? E até no caso tem Lorenzo e tem uma outra menina, que o nome dela também tem para poder ter arte para a gente colocar no novidades, porque texto ele não chama tanto atenção quanto uma arte. Você faz uma arte com uma frase de efeito, as pessoas logo leem, aí você pode colocar o texto abaixo. Então, assim, é muito importante essa parte do design, da gente ter esse pessoal para fazer isso, porque realmente faz toda a diferença. É fundamental. Uhum. Então, eu penso assim, nessas tarefas agora de imediato para a gente fazer. Uhum. Tá. A gente tem uma conta no Tracto, Raíssa, que se quiser usar, pode usar. O Tracto é uma ferramenta para design fácil, então ele já tem vários templates, você só muda assim, o texto, a figura de trás, e você consegue fazer uma arte legal em 5 minutos, assim, sabe? Se você quiser, eu te passo, né? Claro que não substitui um designer, mas fica muito bom. O Lorenzo tá fazendo no Canvas. No Canvas, Pois é. E essa outra ferramenta que você falou do Aslo aí, se pensar em adotá-la, né? O Awesome, na verdade, ele é uma ferramenta interna, né? O Awesome Foundation é uma rede de microdoações, microfilantropia. Então, funciona como um círculo de doação em que 10 pessoas se juntam, eles colocam aí $100 e no fim do mês tem $1.000 e dão para um projeto que seja incrível. Tem capítulos no mundo inteiro. O capítulo de Minas Gerais, a gente começou via nossa cidade, ele é totalmente independente e já tem 2 anos e meio de estrada, né? E essa organização, que também não tem nenhum funcionário e já captou, né, $4 milhões aí em projetos no mundo inteiro, bem interessante, ela tem uma ferramenta que permite a gente receber propostas de ação, né, de ações pequenas em relação a Brumadinho, e um grupo de pessoas, curadores, né, verem essas propostas e depois o que quer que seja para decidir o que vai alocar onde, né? Mas é só uma ferramenta para facilitar essa, vamos dizer, organizar as atividades que a sociedade civil em geral tem de oferta para Brumadinho e que precisa de recursos do fundo. Não tem nada relacionado com, por exemplo, voluntários, assim, tipo, que as pessoas pudessem colocar as suas habilidades, porque... Não, né? Tá. Não. Bom, vamos uma outra ferramenta... Muito legal, eu tô olhando aqui. Uma outra ferramenta, Flor, que eu também posso ver se eu consigo, é uma ferramenta que foi criada aí pelo Idealist, que é onde que eu trabalho, e ele é uma mistura de Google Maps com Facebook, com aqueles comentários do Facebook, né? Então, isso daí daria para ter um mapa, por exemplo, de Belo Horizonte, em que você tem lá, olha, aqui nesse endereço eu estou coletando roupas lá para Brumadinho. E aí a pessoa já vai no mapa, já vê que está perto aqui de casa, vou levar para lá. Como chama essa? Né? Seria muito legal. Como chama essa? Essa não tem nome, não tem nome, é um hack que foi feito misturando o Facebook e o Google Maps, né? Nossa, vamos tentar acionar essa galera. E aí, assim, ele só criaria
o endereço, o mapa, e a gente usa, e aí é só pedir, né? Olha, você tem alguma coisa aí de talento para dar ou para oferecer ou qualquer coisa, bota aqui o pontinho no mapa, fala o que é, bota seu telefone ou e-mail para você entrar em contato e vamos que vamos. Isso é né? foda. Depois, aí, nosso site da Aliança, aliança.org, tem Seja um Aliado, uma coisa assim, eu acho que é o link. Aí tem um formulário do Google, que era para as pessoas se inscreverem, e tem umas ideias dos vários tipos de ajuda. Porque eu também acho que, de repente, essa nossa campanha, eu estou pensando em voz alta, tá? Não sei se isso caberia, mas ela também poderia ter um formulário dentro dela em que a gente vai mapeando essa galera que quer ajudar. A gente vai fazendo a nossa lista já de mailing voluntários. Quando a gente encontra a ferramenta digital certa para ajudar a alocar, porque ficar fazendo isso manualmente é insano. Excelente. Então, eu vou te mandar o formulário. A gente já tinha criado esse formulário. Eu posso copiar, a gente muda o texto, tudo, mas ele tem várias já coisas que são interessantes para pensando em engajamento. Ótimo, ótimo. Se você conseguir fazer um texto tipo chamada, sabe, falando, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui é um formulário para isso, eu sugiro a gente colocar num artigo, por exemplo, do Medium, sabe? Mas um que dê para ler assim 1 minuto e tenha o link para isso. A gente coloca esse link lá na página do financiamento coletivo. Ótimo. Nossa, Carol, eu pirei aqui. A gente também podia fazer o Glass Frog da governança e colocar o link no financiamento também, né? Sim. Sim. Sim, acho que isso a gente talvez vai jogando lá na novidades, né? Algo assim, sei lá. Mas eu acho importante, à medida que a gente for construindo essas coisas, explicando sobre o que está acontecendo e tal, talvez seja o lugar para a gente jogar, seja lá no Novidades, na fanpage, no Facebook da Aliança, da nossa cidade. Sim. Né? A gente precisa criar agora um release onde a gente traz um pouco dessas nossas intenções e motivações e com essa nova meta de crowdfunding. Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar uma pequena contribuição antes de ter que abandonar o meeting, porque as discussões estão muito interessantes, ideias muito boas estão sendo levantadas. Qual o seu nome? É Márcio Pereira. Sou o tesoureiro da Associação Nossa Cidade. Sim. Primeira questão, do que refere à minha função no Nossa Cidade, eu acredito que o Nossa Cidade, isso é uma questão interna, tenha que definir um percentual dos recursos livres da nossa cidade para um fundo socioambiental ou um fundo de catástrofes socioambientais que possa, no instante do acontecimento de um evento tão triste como esse que aconteceu em Brumadinho, já está atuante com um pequeno fundo que for, para inclusive de escorva, para captação de recursos, de mais recursos, para poder atender à emergência. Em segundo lugar, eu queria falar sobre um tema mais amplo, que é o tema da tecnologia de construção de barragens, que está se mostrando claramente insuficiente, se não inadequada para contenção de rejeitos e possibilidade de acontecer desastres como esse. Nesse caso,
os órgãos, o governo e as empresas têm que se responsabilizar em adotar uma tecnologia que seja a mais segura possível e, no caso de ter ainda alguma dúvida sobre a segurança da solução apresentada, definir uma área de risco, de forma que não possa haver edificação dentro dessa área e, infelizmente, reservando uma área da Mãe Terra para evitar que as catástrofes atinjam as pessoas como vem atingindo. Essa é a minha pequena contribuição e eu deixo para todos um grande abraço de solidariedade e até mais. Tchau. Até logo. Obrigada, Márcia. Obrigada, Tchau. Márcia. Nada. Que ótimo, isso é uma informação super relevante, né? Se a gente precisar de algum recurso para a campanha em si, a gente tem alguma coisa aí na nossa cidade que dá para ajudar. Muito bom, obrigado. Eu acho muito bacana mesmo, por enquanto, a gente ficar usando esse novidades do crowdfunding para atualizar as pessoas e nos colocar como aprendizes. Eu acho que a gente podia até fazer uns vídeos, Sim. nós mesmos falando, gente, eu sou a Floriana, de tal grupo, a gente está aprendendo, estamos juntos, aqui vocês vão poder acompanhar tudo que a gente está desenvolvendo, as ferramentas que a gente está botando em ação, a gente fazer um processo de transparência, de aprendizado mesmo, que também isso engaja as pessoas e coloca a gente nesse lugar de humildade. A gente está aprendendo, né? Ninguém sabe como fazer isso. Eu acho que é por aí. Talvez valesse a pena a gente estruturar a pautinha. Você falou em fazer um release, Ana. Ter uma pautinha de coisas para botar nessa novidades. Coisas que são importantes a gente contar. Então, que estamos estruturando a governança do fundo, né? Que queremos começar a organizar os voluntários, uma lista de voluntários. Calma aí, que eu tô anotando. Estamos desenhando a governança do fundo. Temos um chamado para voluntários para diversas funções. O que mais? Eu acho que podíamos começar com esses dois. Já tá bom. Expedições? E acho que esse tá vinculado com esse dos voluntários, sabe? Tipo... Porque aí também começa a aparecer pessoas, a gente vai conseguindo ir se estruturando. Essa coisa dos designers, por exemplo, que você falou, Raíssa. Designers e pessoas de vídeo. Precisamos disso. Precisamos muito disso. Isso daí modifica muito a nossa relação com a sociedade, né? Esse grupo de interface com a sociedade, se ele não tem isso, ele começa a ficar capenga. Uma arte simples, igual a gente colocou, já faz toda a diferença. Então, a gente pegando pessoas até mais qualificadas mesmo para fazer boas artes, a gente vai conseguir, aumenta muito a credibilidade, é muito importante. Mas eu acho que de imediato a gente já tem que fazer uma arte, eu vou até pedir já para o Lourenço, fazer uma arte falando que alcançamos 10 mil, mas a meta é mais que 10 mil. Alguma coisa assim, a gente tem que pensar qual frase que vai colocar, para a gente já inserir hoje no novidade, já que a gente já passou o valor de 10 mil, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse discurso de que a gente está se mobilizando enquanto sociedade civil para responder a emergências e a gente vai mapear assim, assado. Então, por isso que é importante a gente já entender até esse hack que o Renato falou, do Facebook mais Google, o quanto antes. E trazer um pouco do histórico das organizações envolvidas, essa visão, né, de médio e longo prazo, de que é ajudar as pessoas nessa articulação
comunitária, falar um pouquinho do que cada organização já fez. Acho que isso é bastante importante para mostrar que estamos como aprendizes, mas que estamos já aprendendo há algum tempo. Não, é né? importante. E uma coisa muito importante, só para não esquecer, gente, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com qualquer tipo de envolvimento com Vale e Renova. Não pode ter ninguém do nosso time que presta serviço para Renova e para Vale. Não pode ter. Se tiver isso, tem que ser um acordo nosso, porque isso acaba com o nosso movimento. Então, a Mariana faz um trabalho na Renova, é importante a gente trazer isso. É importante. A Mariana Ela não pode estar no nosso time core, ela não pode estar, porque a gente viveu isso muito fortemente lá. É complicado, a gente até eu e a Ana somos do time de querer o diálogo, de integrar as pessoas que estão com vontade, mas a gente precisa pensar nisso dentro da nossa governança com muito carinho, como a gente envolve essas pessoas, mas não sei, eu queria trazer isso como levantar esse alerta, assim. Por exemplo, a Mariana falou que ela prestou serviço, ou presta complexa. serviço para Renova, mas tem que entender o nível de envolvimento. Por exemplo, ela é contratada da Renova? Quem sabe? Alô? Alguém sabe? Não conheço. A Mariana é do projeto de vocês, não é, Renato? Sim, desculpa, gente, eu tô aqui, tava no mudo, tô meio, não dá para falar muito. Ela é antropóloga, tem a própria empresa, né? E presta serviço para várias organizações aí dessa área ambiental. Não sei direito qual que é o nível de envolvimento dela hoje, se ela está prestando serviço hoje, mas ela já atuou, inclusive, nessa área aí de Brumadinho, né? E eu acho que vale a pena, né, Flor, já que você está levantando essa questão, conversar com ela para entender e junto com ela vocês verem como que é como que é melhor. Não, o que eu entendi, fazer. Ela não é uma contratada direta da Renova, né? Ela prestou um serviço para a Renova. Não, eu acho que ela está numa posição muito independente e também sem conflitos de interesse, né? Mas, assim, tendo a preocupação, é só conversar com ela e ver direitinho. Acho que ela é uma pessoa realmente excepcional, tanto por formação, treinamento, por experiência, quanto também por ideologia, né? Idealismo. É uma pessoa extremamente idealista e acredita mesmo nesse mundo novo que a gente quer, que é um mundo diferente de corporações, empresas, mineradoras, enfim. Então, vibra na mesma sintonia que a gente. Legal. Vamos conversar com ela, entender, e eu acho que isso também pode entrar dentro da nossa governança, sabe? Não apoiar projetos que estão sendo apoiados pela Renova, porque a gente precisa pegar uma camada que está esquecida. A Renova nem tem nada a ver com isso, né? Eu tô falando porque eles vão criar a outra Renova daqui a pouco. Mas, enfim, isso é outro capítulo. Eu acho que a capacidade que a gente tem, que nenhuma outra organização formal, assim, Fundação Renova ou nenhuma fundação dessas grandes empresas tem, é de fazer as coisas de uma maneira menos burocrática, né? Ou quase não burocrática, e conectar em outro nível, né? Não por documentos, mas sim por uma relação de confiança e de querer fazer junto, alinhado em valores, né? Então, a Awesome Foundation, por exemplo, quando a gente faz escolha dos projetos, são só 3 perguntas. Quem é você?
qual a sua ideia e dinheiro. E não precisa ter CNPJ, não precisa ser é muito descentralizado, desburocratizado e simplificado. Eu acho que a gente, fazendo as coisas com esse espírito, a gente consegue uma atuação realmente da sociedade civil, né, das pessoas, e não ficar refém de organizações e outros interesses. Sim. Ótimo. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Eu vou ter que sair agora. Foi um prazerão conhecer vocês aqui, tá? Eu vou enviar lá as tarefas imediatas que eu já comentei aqui com vocês. E aí, mais tarde, a gente conversa mais. Prazerão e valeu. Parabéns para nós, assim. Sim, Gente, queridos, obrigada. Tá me ouvindo, pessoal? Um abraço. Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Pessoal, eu também vou ter que sair agora rapidinho, daqui a pouquinho eu estou para Brumadinho. Mas eu estou me colocando aqui à disposição. Basicamente, o meu trabalho é aquilo que eu falei, o que eu contribuo melhor na área de saúde, basicamente com práticas integrativas. E aí a gente vai precisar, sim, eu já estou vendo aqui algumas coisas, a gente vai precisar, a prefeitura não vai ter, o que eu já conheço da prefeitura, transporte para a gente estar indo às comunidades depois do que eu falei da poeira baixando. Então, para a gente levar essas atividades à prefeitura, a gente vai precisar de, eu já estou antevendo, uma contribuição para que a gente possa conseguir transporte. Acima do que a prefeitura pode arrumar para nós. Mas o meu contato está aí, eu deixei meu contato com quem quiser fazer, para a gente trabalhar. Não tem experiência nesse monte de ferramenta que vocês têm falado, um monte de coisa que eu até dei uma boiada em algumas coisas. Eu também não sei fazer acupuntura. Mas me coloco inteiramente à disposição, tá, gente? Um grande abraço e a gente vai se falando. Adorei esse nosso começo de conversa e acho que ele vai continuar muito tempo ainda. Tudo de bom. Gratidão, muitas notícias. Gratidão. Boa sorte, muita força. Qual o seu nome mesmo, que eu não sei? Meu nome é Cólia. Cólia. Como? Cólia. Isso. Legal, Cólia. Tá, Cólia. Muito bom, prazer. Ele tá digitado no grupo para poder fazer o contato com o pessoal. Assim que na parte escrita lá. Beleza? Um abraço, gente. Perfeito, um abraço. Bem, gente, então eu acho que é isso, né? Vamos para nossos encaminhamentos aí, a gente se fala de novo quando, como que estamos aqui? Acho que agora o foco é atualizar, né, a campanha e esse release aí, eu acho que para a gente botar nas novidades. É isso? E avançar, e olhar essas ferramentas. Essa reunião. E essa reunião da governança, como vai ser? Então, na governança, eu criei um grupo no WhatsApp. Se quiser colocar alguma outra pessoa lá, coloque. Eu sugiro a gente ir discutindo um pouco as coisas lá no grupo mesmo. Eu já estou entrando em contato aqui a respeito do mapa e também já estou entrando em contato a respeito da plataforma do Alson. Acho que a gente, idealmente, uns 3, 4 dias para a gente fechar essa questão da governança, né? Deixar bem claro, com todo mundo alinhado e documentado, assim, comunicado, né? Enfim. Como chama esse grupo mesmo? Eu tô meio perdida aqui. Grupo? Como que é o nome desse grupo? ANCDR, é esse aqui, né? A Associação Nossa Cidade, Aliança do Rio Doce. Eu vou mudar o nome. Eu vou mudar para Governança Muda. Brumadinho. Ótimo.
E é isso. Hoje eu vou estar viajando, só mais à noite que eu vou estar disponível mesmo. Amanhã estou com força total aí, já articulando e fazendo as coisas. E é isso, acho que deixar o pau quebrar aí no WhatsApp, né? A gente vai centralizadamente fazendo as coisas, criar esses grupos também, né? E já ir começando a ir avançando. Tá. Legal, eu acho que só para você anotar em nata, Ana, a gente, em cima das conversas que forem surgindo nesse grupo, a gente pode ir fazendo o nosso Glass Frog da governança, já mais organizado. Uhum. Porque eu acho que isso vai ser bem legal, vai dar uma dimensão para todo mundo entender esses grupos que a gente está trabalhando. É um software que faz os grupos para a gente, já coloca quem são os líderes de cada círculo. Todo mundo da sociocracia meio que está usando esse Qual software. que é o software? Chama Glass. Você está usando Glass Frog ou Wallace Sprint? Glass Frog. Glass Frog. Eu ainda não conheço ele, vou correr atrás. Eu também. Legal, queridos. Então é isso. Ô, gente, só mais uma coisa. Acaba que eu tive que sair para atender ligação lá do pessoal que está em Brumadinho. E vocês estão em contato também com quem está querendo ir como voluntário para lá? Vocês estão sendo procurados para isso, para ter mais informações ou não? Ainda não. Ainda não. Mas a gente vai montar uma planilha de voluntário e deixar disponível na campanha. É porque isso está acontecendo muito comigo desde ontem, das pessoas procurando, querendo ajudar, querendo ir para lá, e a informação de quem está lá nos 2 abrigos, Espaço Conhecimento na Faculdade ASA, é que já tem muito voluntário lá e que está dando até um pouco de confusão de tanta gente que está lá. Que aí a informação é para segurar um pouquinho esses voluntários, tem muita coisa que vai ser preciso fazer depois, mas que por enquanto o foco ainda é no resgate, nesse atendimento primário, e o mesmo com relação a doações. Está chegando coisa que o pessoal não está conseguindo receber bem. Esse esquema do recebimento ainda está um pouco difícil. Aí a gente está tentando organizar isso também lá, a questão de um espaço intermediário para poder direcionar as doações e a partir de lá distribuir para onde está sendo necessário realmente. Então, aí tá andando na medida do possível, mas o pessoal tá muito abalado, né? E aí tá pedindo um ritmo um pouco mais lento também. Uhum. Eu acho que a gente tinha comentado isso, Mariana, que nessa parte dos voluntários, ela é bem complexa mesmo, porque todo mundo, a princípio, quer ajudar, mas depois gerenciar o que eles têm que fazer, com quem eles têm que falar. Essa parte, assim, eu acho que o que a gente pode começar a fazer é organizar uma planilha de voluntários, já por áreas, tem um formulário que as pessoas podem se inscrever, mas o que a gente precisava era descobrir uma ferramenta que essas pessoas pudessem falar diretamente com os líderes, ou a gente depois estrutura. Beleza, existem os líderes de cada um desses grupos. Veterinários, liga para essa pessoa. Designer, fala com tal. Então, essa planilha, o que eu acho que a gente dá conta é de entender quais são os eixos e de tentar conseguir um líder de círculo para essa pessoa que tem interesse se comunicar diretamente com quem está no front, porque lá aconteceu, foi igualzinho no Rio Doce. Ficou caótico, os lugares cheios de comida, começou a apodrecer as coisas. Exatamente. Eu tô com contato com a Cláudia Helena lá, ela se dispôs a ajudar, mas pediu para dar uma filtrada, assim, sabe? Antes da gente ir conversando aqui internamente, perguntar a questão de dúvida, igual a questão de quem tá com familiar desaparecido, como tá, dar informações e tal. Mas isso vai ser importante, a gente ter uma pré-organização antes de fazer esse contato com quem tá lá na linha de frente. Gente, Legal. A Cássia me mandou mensagem aqui, falou que ela não consegue entrar, mas que ela falou que se quiser internacionalizar a campanha, a gente precisa traduzir, ela tem alguns fundos para fazer articulações.
Isso daí é urgente, viu? É urgente, porque, É meu... urgente. Urgente essa tradução aí, também que botar na lista de prioridades. Vou colocar aqui traduções. Porque assim, a gente tem uns 10 dias pra gente conseguir levantar o máximo de recursos. Depois a gente vai pensar como a gente vai usar, mas a gente é o momento que as pessoas estão sensibilizadas. É verdade. Gente, é só jogar lá no grupão esse pedido, alguém vai levantar a mão para traduzir. Exatamente. Isso aí. Legal, gente. Então, eu acho que é isso. A gente vai passar a ata com essas prioridades aí. Eu acho que tem esse trabalho de comunicação, né? Sim. Que agora é importante. E Mari, a gente estava falando... A Mari é a que a gente estava falando agora? Que você saiu bem quando a gente citou uma questão aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe da delicadeza toda desse momento e dessa questão das parcerias, das organizações. Mesmo a gente como aliança, a gente foi questionado quem é a nossa cidade, como a gente está se aliando, é dinheiro da sociedade civil. Então, no nosso grupo, a gente passou por muitos processos de não ter vinculação com Renova, com Vale, com BHP, que o grupo que está coordenando isso, que está recebendo esses fundos, não está vinculado com essas empresas. E a gente, desde o começo... Isso aí eu presto serviço para essas empresas, sim. Não tenho vinculação direta, não sou funcionária, não tenho nenhum vínculo empregatício, mas isso de prestar serviços de levantamento de patrimônio cultural é uma das coisas que eu faço, sim. Tá. Aí eu até posso avaliar, então. Não, eu acho assim, eu acho que a gente não pode perder nenhuma pessoa valiosa que a gente tem que queira ajudar. Eu só quero que a gente trate isso desde o começo com transparência e clareza e a gente tenha acordos claros para evitar que a gente tenha conflitos, porque eu acho isso, a gente tem que contar com as pessoas que têm expertise e que estão disponíveis e dispostas a querer ajudar. Mas a gente tem que resguardar isso, né? Acho que nós somos profissionais autônomos. Não, eu concordo as pessoas têm liberdade. Então a gente tem que só... Eu concordo plenamente. É por isso mesmo que eu falei logo, né? É isso. Então eu acho que é importante. A gente não sabe como fazer isso também ainda. Eu acho que é um aprendizado, mas eu acho que tem essas diferenças, né? Cada um de nós tem a sua empresa. Existe uma organização que está por detrás, por enquanto, que é a nossa cidade, e existem alguns movimentos da sociedade civil autônomos. Então, dentro desse desenho de governança, eu acho que é importante a gente ter essa clareza. E isso é para ir sendo construído, né? Eu só queria entender também como é que era. Os estudos que eu faço são de levantamento de patrimônio cultural. Então, assim, a empresa contrata para a gente poder fazer um diagnóstico de que patrimônio que existe e avaliar os impactos que o empreendimento vai causar. Então, a gente fica indo a campo, conversando com as pessoas realmente e orientando a empresa com relação às ações que ela tem que fazer para preservar o patrimônio, para mitigar impactos. Faço muita atividade de educação patrimonial também junto a comunidades. E aí a empresa contrata, né, esse recurso realmente vem das mineradoras, para a gente poder estar levando uma discussão sobre patrimônio, valorização das comunidades, conhecimento da própria história, como que elas podem se apropriar disso. Então, isso aí é o que eu faço, assim, normalmente. Faz parte dos escopos de, não dentro da nossa cidade, né, mas como profissional na consultoria. Bacana. Eu acho que assim, o cuidado só que eu gostaria de sinalizar, o primeiro é a gente cuidar para que o recurso que a gente ter um olhar para que o recurso que chegue seja destinado para pessoas que não têm acesso à relação com a empresa. Tanto os grupos do campo, então grupos que estejam recebendo esses recursos
de outras fontes que têm vínculo com as mineradoras, elas não podem estar recebendo também do nosso fundo. Isso é muito importante, eu acho, para a gente ter em conta, né? Para poder realmente distribuir, porque eu acho que todo mundo tem que investir para solucionar a cagada, inclusive os responsáveis. Mas eu acho que tem que ter uma relação muito justa para que esses recursos não estejam indo para as mesmas pessoas, nem para os mesmos grupos, porque é muito complexo, né? É uma luta política, envolve muita coisa, e nesse momento a gente precisa estar com o campo muito aliado, com a base aliada. Então, enfim, só para a gente ir pensando como pensar isso dentro da nossa governança, né? Que talvez ter um manifesto, ter uma parte que fala sobre isso, como a gente se vincula. É isso. Sim. Legal, gente. Vamos que vamos, então. Vamos conversar aí via WhatsApp e daqui a alguns dias a gente marca um outro bate-papo aqui. Sempre quando vocês quiserem, esse link daqui é da nossa cidade, né? A sala fica sempre aberta, dá para juntar as pessoas e depois, se vocês precisarem gravar algo assim, é só me pedir a senha que eu passo para vocês. Gratidão. Perfeito. Beleza. Isso é ótimo, ter um Zoom ilimitado. Isso. Sim. Então, tá bom, gente. Um abraço aí e vamos que vamos. Vamos, queridos. Obrigada por todos aí, toda a colaboração de todo mundo. Valeu. Gratidão. Tchau. Vamos falar, Flor? Onde que ela tá? Eu acabei de mandar no grupo. Eu também ontem mandei uma pasta do Drive. Enfim, eu vou começar a colocar tudo nessa ata aqui para a gente começar a ter uma nossa estrutura de organização. Mas eu mandei no grupo, tá? Aham. Ai, tá certo. Vou dar uma olhada. Legal, Mariana. Vai avisando a gente, você que está com mais contato com as pessoas do campo também. Estamos conectadas com você. A Vale já tá com uma lista bem mais completa do que tinha sido divulgada ontem pelos bombeiros, das pessoas que foram resgatadas. Então, isso aí também é uma coisa que eu acho importante a gente estar acompanhando. No meu caso, tem muita gente ligando para poder saber mais a respeito. Os hospitais, não adianta ligar, que eles não estão passando o nome. Mas aí está sendo notificado os desaparecidos lá nos pontos onde está sendo feito o acolhimento do pessoal também. Então a gente também está acompanhando essa parte. Deixa eu entender uma coisa que de longe para mim tá um pouco difícil. As pessoas atingidas fisicamente, elas são mais funcionários da Vale que estavam no refeitório, é isso? É isso que eu queria saber também. E as pessoas das comunidades também foram afetadas? As duas barragens, elas estavam numa parte mais alta do que o refeitório e o escritório, que foram os primeiros a serem atingidos. Então, tinha muita empresa terceirizada lá na área também, que foram as primeiras pessoas. E foi uma quantidade muito grande de pessoas, mas muitos resgatados também. Eu acho que isso é importante frisar. Tá sendo muito Mas já tem esse número de mortes? Oficialmente são 7. Mas de resgatados, ontem, quem estava lá falou de mais de 100 resgatados. E tem muita gente falando que todos esses funcionários faleceram, mas não é o caso. Então, e aí depois a lama deu continuidade, foi seguindo, mas bem nas margens do rio. E aí não pegou comunidades como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que foi a comunidade inteira, foram mais casas, muita horta. E não dá para ter ainda uma noção de quantas pessoas que foram, mas tem muita gente desaparecida, mais de 200. Só que aí é outra coisa que eu estou pensando, que lá pela área, tem como algumas pessoas terem visto o que estava acontecendo e ter fugido para dentro da mata, em pontos mais altos. Então deve ter muito sobrevivente que a gente não sabe ainda, mas que está lá na região. Aí o resgate ontem... Foi muito importante o trabalho do pessoal, conseguindo canhão de holofote para continuar as buscas, mesmo na parte da noite. E aí esse trabalho tá muito intenso lá ainda.
de tentar encontrar pessoas com vida. Em Mariana, eu conheci uma senhora que ficou, o pessoal conta que foi mais de 70 horas em uma árvore, sabe? Já era uma senhora mesmo. Então, ainda tem possibilidade, sim, de encontrar pessoas com vida. A esperança tá pequena, sabe? Mas isso ainda existe. Legal. Bem, obrigada pelas informações, querida. Vamos se unir, gente. Vamos, assim, temos desafios. Isso que eu citei, assim, eu não queria que você se sentisse, eu vi que você, né, se sentiu um pouco assim... Não, mas isso é uma frequência muito grande. Eu sei. Não se presta serviço, então é uma relação complicada, talvez não devesse estar aqui. E tem alguns movimentos realmente que aí é o caso de afastar. E tem outros que a gente consegue articular para isso ser possível. Mas é um caso que tem uma visibilidade muito grande que a gente tem que ter esse cuidado, sim. Legal, querida. Bom, obrigada. Eu quero honrar todo mundo mesmo e que a gente aprenda como que a gente colabora e se une para esses momentos que é muito fundamental. Sim. Então, um grande beijo, vamos se falando. Ai, beijo, tchau, gente. Beijos, tchau. Um beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau. Vou sair também.